Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, né? Porque hoje tem Vasco e ABC pela Copa do Brasil, jogo decisivo e você vai ter todas as informações aqui sobre essa partida. O Vasco que tem novidades, né, na escalação para o jogo de hoje e tem também o retorno de Luca Orediano, maior contratação do Vasco para a temporada, mas que sofreu ali um probleminha físico, né, no início da temporada e agora tá de volta. Você vai conferir aqui todos os detalhes. Também vamos atualizar aqui o mercado da bola, porque surgiu mais informações sobre aquele volante que o Vasco está negociando, o jogador do Boca Juniors, e agora há pouco a imprensa de Minas Gerais falou sobre a possibilidade do atacante Eduardo Sacha trocar o Atlético Mineiro pelo Vasco da Gama. Você vai conferir aqui também essas informações. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você primeiro, deixando aquele like. Se você está confiante que hoje o Vascão se classifica, deixa o like que é muito importante. E se inscreva aqui no canal porque está faltando pouquinho para o canal bater 190 mil inscritos. Tamo junto? Deixou o seu like, se inscreveu e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem o OneFootball no seu celular, você tá dando mole. Se liga só, tá aparecendo o QR Code na sua tela, né? Você pode chegar, apontar a sua câmera aí para a tela, para o QR Code, vai ser direcionado para a sua loja de aplicativos, onde você pode baixar o OneFootball gratuitamente. É isso mesmo. Ó, vou abrir aqui o OneFootball ao vivo para vocês. Já tá aparecendo ali o Vascão como meu clube do coração. E ali você encontra, né, os próximos jogos do Vasco, tabela, as notícias, informações, enfim. Tudo sobre o Gigante da Colina na palma da sua mão. Inclusive, jogo hoje Vasco e ABC. Se você não puder assistir, o OneFootball te manda notificações ali. Se sair um gol, se sair um pênalti, enfim, nos principais lances. Então, é bacana demais ter um OneFootball no seu telefone, eu recomendo. O link está na descrição desse vídeo e também no QR Code, que é só você apontar a sua câmera e baixar gratuitamente. Bom, e já vamos começar aqui falando primeiro sobre aquele volante Campuzano, que está na mira do Vasco da Gama. A gente tem novidades aqui sobre essa situação e novidade boa, tá? Informação aqui que vem da imprensa lá da Argentina. Segundo essas informações, o Vasco da Gama fez uma oferta por esse jogador, né, pelo volante Orhan Campuzano. O clube turco, né, onde ele está emprestado nesse momento, Giresunspor, o nome do clube turco, né, onde o Campuzano está jogando, está devendo cerca de 200 mil euros ao Boca Juniors pelo empréstimo, né, do jogador. E já avisou ao Boca que nesse momento não tem condições de pagar essa quantia, né, pelo empréstimo do volante. O clube turco, segundo as informações aqui, também está devendo ao volante, né? E esse clube turco já teria aceitado liberar o volante caso o Boca aprove essa transferência. A transferência seria até dezembro, né? Um empréstimo até dezembro ao Vasco da Gama. A informação é do jornalista Garcia Grova. Bom, pelo jeito, o caminho lá com o clube turco não é tão difícil, né? Eles estão devendo o Boca, estão devendo o jogador, então eles não têm muito o que fazer. Vão acabar liberando aí o volante. O Vasco agora tem que resolver com o Boca. O Vasco teria feito uma proposta aí de empréstimo pelo Campuzano até dezembro, né? O Vasco teria oferecido ali 400 mil dólares, né, por esse empréstimo. Vamos aguardar, né? Tendo mais informações, tendo mais atualizações, a gente traz aqui no canal, mas aparentemente essa negociação com o Campuzano está avançando, né? Volantão aí, camisa 5, e seria uma contratação interessante. Bom, e hoje à tarde surgiu a informação da possibilidade do atacante Eduardo Sacha, do Atlético Mineiro, trocar o clube de Minas Gerais pelo Vasco da Gama. A informação é da Rádio Itatiaia. E eu vou ler aqui essa notícia da Rádio Itatiaia junto com vocês. A matéria diz o seguinte: aliviado pela classificação para a fase de grupos da Libertadores e com a garantia de receber nos próximos meses cerca de 15 milhões de premiação, o Atlético projeta um respiro no caixa, mas não se dá ao luxo de não precisar vender peças do atual elenco. E aqui nessa matéria tem algumas informações sobre os jogadores, né, que podem deixar o Atlético Mineiro. Aí primeiro eles falam: pretendido pelo Palmeiras, o volante Alan é o principal ativo para solucionar boa parte
dos problemas financeiros do clube. A perda esportiva, porém, é que faz o clube buscar outras soluções para captar dinheiro. E lá no finzinho da matéria eles dizem o seguinte: outro nome que já desperta interesse de outro clube é o atacante Eduardo Sacha, que pode trocar o Atlético Mineiro para defender o Vasco da Gama. No momento, porém, o vice-artilheiro do Galo em 2022 não tem uma proposta formal do clube da Colina. Então a gente pode dizer que foi uma sondagem, né? O Vasco teria feito ali uma sondagem em relação ao atacante Eduardo Sacha, ex-internacional e que está aí no Atlético Mineiro. O Atlético quer se desfazer de alguns jogadores, né? Porque não está passando aí por um momento financeiro muito interessante, a gente pode dizer assim, e o Eduardo Sacha pode trocar o Atlético Mineiro pelo Vasco da Gama. A informação aqui é da Rádio Itatiaia, que é um dos principais meios de comunicação, né, lá de Minas Gerais. Bom, foi uma primeira notícia, né, esse assunto do Eduardo Sacha surgiu agora há pouco, a gente não tem muito mais informações, o Vasco joga daqui a pouco, possivelmente amanhã a gente deve ter um panorama melhor, né, em relação a esse jogador do Atlético Mineiro. É claro, né, você vai acompanhar tudo aqui no canal Machão da Gama. Bom, vamos mudar de assunto aqui rapidinho para falar de Vasco e Flamengo. Já foram emitidos mais de 30 mil ingressos para o jogo de domingo no Maracanã, a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, né? A torcida do Vasco aí com certeza vai comparecer em bom número, já que quando a venda era exclusiva para a torcida do Vasco, só naquele momento mais de 20 mil ingressos já haviam sido comercializados. Então teremos aí casa cheia no Maracanã no domingo, com toda certeza. Mas agora a gente fala aqui de Vasco e ABC, jogo que acontece hoje, 9h30 da noite. A partida tem transmissão do Sport TV. Bom, falando ainda em relação à torcida, a torcida do Vasco vai comparecer, mais de 15 mil ingressos já foram emitidos, porém, as torcidas organizadas do Vasco emitiram um comunicado dizendo que não se farão presentes no jogo de hoje, em protesto por conta do preço do ingresso, né? O bilhete mais barato para o jogo de hoje custava R$150. Então vamos ler aqui a nota das torcidas do Vasco da Gama. A nota diz o seguinte: o Clube de Regatas Vasco da Gama é o clube do povo. Ao longo da sua história, as mais variadas raças, classes e gêneros ocuparam a arquibancada de São Januário. A história de luta por inclusão é definidora do que é ser vascaíno. E é isso, junto com as conquistas que temos por todo o Brasil e pelo mundo, o que nos torna gigantes. Quando tentaram impedir que jovens negros fossem afastados do elenco do clube, o Vasco se fez gigante e construiu o seu estádio. São Januário surge no âmbito da luta por inclusão. Por isso, não podemos aceitar que o custo do ingresso represente 10% do salário mínimo. Se formos considerar todos os gastos que envolve a presença na partida, esse valor se torna ainda mais pesado. Nos últimos anos, o Vasco passou por maus bocados e foi a torcida que se manteve firme, impedindo tragédias ainda maiores. Sempre que o clube precisou, a torcida se fez presente. No entanto, com a alteração recente no preço do ingresso para R$150, boa parte desses torcedores serão afastados do estádio. E essa alteração no preço dos ingressos e no plano de sócios não é um fato isolado. Não podemos separar a recente perseguição das torcidas organizadas e de seus membros do aumento dos valores cobrados pela Vasco SAF. A cultura torcedora, em suas mais variadas formas, vem sendo historicamente perseguida pelo Estado. A proibição da pirotecnia, a dificuldade de entrar com materiais, a arenização e o encarecimento de ingressos e planos de sócio buscam transformar torcedores em consumidores. Assim, entendemos que esses novos tempos de futebol, de SAFs, os torcedores de classes sociais menos favorecidas não serão mais bem-vindos em São Januário. As torcidas, compostas majoritariamente por jovens negros e pobres, possuem um papel histórico nas arquibancadas de São Januário. Assim, em protesto ao aumento exagerado de valores no preço dos ingressos, as torcidas decidem não comparecer ao jogo de hoje e nem entrar no estádio com seus materiais e bateria. Convidamos todos que ficaram de fora por conta do preço exorbitante do ingresso para acompanhar esse jogo na Barreira. Assinado Guerreiros do Almirante, Mancha Negra, Torcida Organizada do Vasco, Super Jovem Vasco, Loucos pelo Vasco e União Vascaína. Então, as principais organizadas do Vasco aí, né, emitiram essa nota oficial, esse manifesto contra
o aumento do preço dos ingressos, que realmente foi exagerado, né? E por conta disso, elas não comparecerão ao jogo de hoje. Bom, vamos falar da partida, né? O Vasco tem uma novidade aí que é Luca Orediano, que está relacionado, está confirmado para esse jogo. Não deve começar jogando, né? Mas está relacionado e deve entrar aí no segundo tempo. E a provável escalação do Vasco deve ser a seguinte: a surpresa deve ser a entrada do Marlon Gomes no lugar do Galarza, né? Em relação aí ao último jogo. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Pumita, Capasso, Léo Pelé e Lucas Piton, Andrei, Jair e Marlon Gomes, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o time do Vascão e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal e deixe o seu palpite nos comentários. Hoje o Vasco se classifica vencendo por 2-0. Esse é o meu palpite. Tamo junto. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva. Depois do jogo eu tô de volta com o pós-jogo. Até a próxima. Fui.